Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Carlos, gravando mais uma videoaula explicando a situação de número 13, tá? Ela envolve aí, o objetivo é construir gráfico de uma função, no caso, uma função do primeiro grau, tá? Conteúdo gráfico de função e habilidade EF09MA06, compreender as funções como relações de dependência unívoca. Então, trabalhando aí, né, as grandezas aí, x, y, eu pedi neste roteiro exatamente isso aqui, ó, tá? Vou mostrar para vocês um arquivo que é esse aqui, ó. Foi lá na aula, no centro de mídias, ele pediu para fazer o gráfico das três funções, ó. Dada a função, construa uma tabela atribuindo valores para a variável x. Em seguida, construa o gráfico. Letra A, f de x, 3x. Letra B, f de x, x mais 3. E a terceira, que é f de x menos 2. Tá? Então, vamos construir esses três gráficos. Eu vou usar aqui o meu aplicativo. Observe que eu estou aqui numa malha quadriculada. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é atribuir valores para x. Para ficar de uma forma organizada, eu vou fazer o seguinte. Eu vou construir aqui primeiro a tabelinha, tá? Deixa eu só usar a reguinha. Vou construir aqui uma tabela. E em cima desta tabela, eu vou determinar aqui alguns valores. Lembra que o gráfico de grandezas, nesse caso específico, né? Grandezas que relacionam x e y a uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Sendo o gráfico uma reta, eu tenho que estabelecer no mínimo 2 pontos, 2 valores para x. Aí você vai perguntar, mas qual o valor de x que eu coloco aqui, professor? Qualquer um. Você pode colocar valor positivo, pode colocar valor negativo. Lembra da reta numérica? A reta numérica não tem lá valores positivos à direita de 0, negativos à esquerda? Na hora de fazer o plano cartesiano é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que você vai fazer, ó, aqui eu estou fazendo um quadriculado, porque o quadriculado ajuda bastante, tá? Caso você não tenha, quadricula, usa as linhas do caderno, não tem problema não, tá? Pelo menos usar a régua, né? E aí eu vou montar a tabelinha e coloco 2 valores para x. Ah, eu vou colocar valor, sei lá, é 0. Né? Um valor simples de calcular. Ah, eu vou colocar o x valendo 1. Estou dando exemplo, tá? Pode ser qualquer valor. Eu poderia colocar menos 1, menos 2, menos 3. É só lembrar da reta numérica. Beleza? Próximo passo seria fazer agora o plano cartesiano. Então, lembra lá do plano cartesiano? Ó? O plano cartesiano tem lá o eixo x, certo? Lembra do eixo x, tá? O eixo das abscissas. E tem também o eixo vertical, o que fica de pé, a linha de pé aqui. Que isso aqui vem a ser o eixo das ordenadas, que é o eixo y, tá? Isso aqui é o y. E aí lembra que vamos adotar a seguinte escala, cada quadradinho da escala, ele vale 1, tá? Vamos pular de 1 em 1. Então, se eu fosse numerar, aqui seria o 1, aqui seria o 2, o 3, o 4, 5 e assim por diante. Tanto para cima, para baixo, à esquerda valores negativos, para baixo valores negativos. Nunca se esqueça disso, tá? Aqui é positivo e aqui é positivo. Aqui é negativo e aqui é negativo. Vamos calcular então? Então vamos lá. O primeiro valor que eu vou calcular seria, só mudar um pouquinho aqui, seria calcular o
Só mudar um pouquinho aqui. Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho para cima. Isso. Então, eu vou calcular o f de 0. Então, vou trocar o x por 0. Ó. Calculando o f de 0, fica 3v0, que dá 0. Então, aqui é 0. O segundo ponto, né, trocar o x por 1, é o f de 1. 3 vezes 1, que dá 3. Então, aqui é 3. Eu entrei com 0, saiu 0. Entrei com 1, saiu 3. E agora é hora de ligar. Onde que fica o ponto 0, 0? É exatamente aqui, ó, ponto de encontro dos eixos. Ó. Esse cara aqui é o 0, 0. Agora eu vou ter que ligar o 1 no 3. O 1 do x está aqui, ó. Tá? E aí eu vou lembrar lá dos pontilhadinhos aqui, ó. 1, e vou ter que ligar no 3. Você vai pontilhando, pontilhando, pontilhando. 1, 2, 3. O 3 seria aqui, ó. Tá? E aí pontilhando, pontilhando, vai dar nesse cruzamento aqui, ó. Então aqui está os dois pontos. 0, 0 e 1, 3. O que eu faço agora? Agora é a hora de traçar a minha reta. Então, eu traço a reta. Eu tenho aqui, tá? Passando exatamente a reta nesses dois pontos. Beleza? Então, nós temos aí a função que é f de x igual a 3x. Tá? Isso aqui é a função f de x igual a 3x. É uma reta. Se você calculasse os outros pontos, você ia ver que ia dar certo. Tipo, se você colocasse aqui como 2, 3 vezes 2 é 6. Ó. O 2 estaria ligado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. O 6 estaria aqui. Dá na mesma. Se tivesse colocado menos 1, daria menos 3. Ó. Menos 1, menos 3. Daria um valor lá embaixo. Tá? Então, daria da mesma forma. Certo? Então, aí fica para vocês fazerem aí, o primeiro gráfico. Aí tem o gráfico 2. Ó. Então, eu vou aproveitar lá aquela mesma tabelinha. Tá? Vou copiar essa bichinha aqui. E vou aproveitar lá embaixo. O que vai mudar são os valores. Tá? Então, vou apagar aqui e vou apagar aqui. Ah, muda? Muda, claro que muda. Tá? No caso aqui, ó, mudou a fórmula. A tabela, lembra que eu usei os mesmos valores, 0 e 1? Estou usando 0 e 1 porque fica mais fácil. Ah, poderia colocar 1,5? Pode fazer qualquer valor para x. O gráfico vai ter que sair certinho. Beleza? Então, vamos lá. Então, agora, vou fazer aqui o gráfico, né? Fazer aqui o gráfico, os dois eixos de novo, aqui um eixo e aqui o outro eixo, e sempre denominando os eixos, tá? Aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X, pulando novamente de 1 em 1. Então agora vamos lá para o cálculo. Então, lembra, eu vou trocar por 0 e por 1. Então, calculando o f de 0, fica 0 mais 3, que dá quanto? 3. Calculando o f de 1, fica 1 mais 3, que dá 4. 3 e 4. Certo? 3 e 4. Aí eu vou lá e vou marcar o primeiro pontinho, 0,3. Onde que está esse ponto 0,3? 0 está aqui, ó. Né? O 0 está aqui. Então, 3. 1, 2, 3. Então, eu tenho 0, não vou nem para a direita nem para a esquerda, subo 3. Então, este é o primeiro pontinho do meu gráfico. Certo? 0, 3. 1, 2, 3. Agora eu vou ligar 1 no 4. O 1 está aqui, certo? E o 4 está aqui. O cruzamento seria exatamente... Tá? O cruzamento seria exatamente por aqui, ó. Então, veja que eu tenho o cruzamento desses dois.
E aí eu vou fazer o gráfico. O gráfico você vai ligar esses dois pontos. Então eu vou usar a reguinha que fica melhor, né? Usando a reguinha você tem aqui o gráfico mais ou menos passando por aqui, ó. Tá? Essa seria a reta passando por esses dois pontinhos, ó. Aqui é o pontinho 0,3, que é isso aqui, 0,3, e aqui é o pontinho 1,4. Tá? Então seria a função f de x igual a x mais 3. Tá? F de x igual x mais 3. Agora eu vou fazer a letra C. Vou aproveitar essa mesma tabela aqui e vou arrastar lá para baixo. Eu vou aproveitar os mesmos valores para x, fazendo o gráfico da letra C. Se eu não me engano, acho que é x menos 2 aqui, né? Eu não coloquei, mas acho que é x menos 2. Então, eu vou apagar aqui, colocar 2, e aqui os valores eu tenho que calcular, né? Então, de novo, deixa eu aumentar aqui para cima, veja que a função mudou, mas os mesmos valores de x eu vou usar, 0 e 1. Então, eu vou trocar aqui por 0, fica menos 0 menos 2, que dá resultado menos 2. Tá? E aqui eu tenho o f de 1, troco o x por 1, ó, lembra que o menos está aqui na frente, então troquei aqui por 1, fica menos 1 menos 2, que dá menos 3. Então observe que tem valores negativos, né? Esqueci de deixar em vermelho, mas tudo bem. Menos 2 aqui e menos 3. E agora eu tenho que ligar esses pontos aí. Vamos usar a reguinha, né? E aí eu vou usar o quadriculado para fazer isso. Então aqui é o eixo Y, o eixo X. Note que agora menos 2 está na esquerda do Y, né? Esquerda não, para baixo, que é o eixo Y que eu vou. Então eu vou ter que descer. Então na hora de marcar, ó, x0 é aqui. O 0 é aqui no x. E aí eu vou ter que descer 2. 1, 2. Então, eu teria o primeiro pontinho exatamente aqui, em cima do eixo Y, no ponto menos 2. E agora eu vou ligar o 1. O 1 está aqui, só que eu vou descer 3. 1 está aqui. E aí eu vou descer 3, descer, descer, descer. Agora eu tenho 1, 2, 3 aqui. Então, eu tenho este gráfico aqui, tá? O segundo ponto, eu vou desenhar a reta ligando esses dois pontos, usando a reguinha, né? Para ficar, então, seria aproximadamente passando por esses pontos aqui, ó, tá? Então, essa seria aí a reta que passa por esses dois pontos. Então, o gráfico da função f de x igual a menos x menos 2. Perceba que eu tenho, ó, tanto a letra A quanto a letra B, o gráfico cresce. Então, são funções crescentes. A letra C, o gráfico cai. É uma função decrescente. Espero ter ajudado vocês aí na resolução desses três gráficos.